Olá, irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo, para mais uma meditação da Palavra de Deus. Eu quero hoje, nessa oportunidade, falar com você sobre um tema, em rápidas palavras, porque o tempo não nos permite muito, mas sobre um tema muito difundido aí nas igrejas e muito estudado e muito debatido, inclusive. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 9. E eu quero ler aqui com você o versículo de número 24, o 25, o 26 e o 27, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não mais será. E o príncipe, o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com a inundação, e haverá até o fim guerras estão determinadas. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Sobre as 70 semanas de Daniel, é o que eu quero falar com você aqui nesse vídeo de hoje. Eu sempre costumo dizer, meus irmãos, eu não quero desfazer ou desmerecer qualquer linha de pensamento teológico, escatológico, de nenhum pregador, de nenhum mestre, de nenhum professor de escola alguma da teologia, por assim dizer. Mas as 70 semanas de Daniel são ensinadas a nós, que nós passamos por 69 semanas, e a 70ª semana está no futuro, está no porvir. Vamos aprender um pouco aqui sobre semanas. As semanas aqui de Daniel são semanas de anos, não são dias. Cada dia representa um ano. O anjo, após a oração de Daniel, o anjo aparece para Daniel e diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. 70 semanas sobre o teu povo e a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. O anjo diz assim: Daniel, estão determinadas 70 semanas sobre o teu povo e a tua santa cidade. 70 semanas de anos que seriam 490 anos. Para quê? Para extinguir a iniquidade, para tirar o pecado, a transgressão, para dar fim aos pecados e para trazer a justiça eterna. No versículo de número 25, ele diz assim: desde a saída, ou desde a ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão em tempos angustiosos. Note que o anjo ele faz uma divisão. Olha, Daniel, até a saída da ordem, desde a saída da ordem para reedificar a cidade,
até vocês edificarem a cidade, até o Messias, desde essa ordem, serão 7 semanas e depois mais 62 semanas, até o Messias. Ou seja, até o nascimento daquele que vai tirar o pecado, daquele que vai remover o pecado. São 7 semanas mais 62 semanas, que dariam 69 semanas, até Jesus nascer, até aquele que se entregou, até aquele que morreu na cruz e que tirou o pecado do mundo, aquele que está registrado no livro de João, no capítulo 1, no versículo 20, João Batista vê Jesus chegando e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo de número 26, e logo depois das 62 semanas, ou seja, 7 com 62 são 69. O anjo divide essa profecia por etapas, 7 anos, depois mais 7 semanas, depois mais 62 semanas. São divididas, 7 e 62, que dá 69. Depois das 62 semanas, no versículo número 26, seria a 70ª semana, será tirado o Messias, e não será mais. Ou seja, para que houvesse a expiação do pecado, para que o pecado fosse removido, eram 70 semanas. O que me causa estranheza e algumas dúvidas, que foram até muito frequentes, que as pessoas que nos ensinaram que essa 70ª semana está no porvir, está lá na frente, está no futuro. Engraçado como a profecia se cumpriu exatamente até Cristo. Jesus morreu, Jesus tirou o pecado. O que o anjo, a ênfase, o centro, o âmago, a mensagem central dessa profecia, dessa revelação que o anjo revela a Daniel, é que desde a ordem para edificar a cidade, para reedificar Jerusalém, e para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, são 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E para dar fim aos pecados, quer dizer, 70 semanas para que o pecado fosse tirado. A profecia foi até Jesus. A profecia foi até tirar o pecado. Note que o Messias, que o príncipe, o Messias, ele morre na metade da 70ª semana. Note que ele morre ali, na 70ª semana. Ele morre na 70ª, mais ou menos no meio da semana. Ele morre ali. O Messias, que retirou o pecado, que eu entendo, que é pregado há 2000 anos ou mais, esse Messias refere-se a Jesus. Quem morreu pelo pecado e tirou o pecado do mundo foi Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que Jesus, ele se entregou por nós, e Paulo diz lá em Romanos que Deus, o amor de Deus foi tão grande, vede com que grande amor nos tem concedido o Senhor, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Note que a Bíblia diz que Jesus, ele se ofereceu a si mesmo uma única vez pelo pecado do homem. Nós temos um sumo sacerdote que, como nós, foi tentado em tudo, mas não pecou. Ele tirou o pecado. A Bíblia diz lá em João que se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É conhecido que quem trouxe salvação para o homem foi Jesus, quando morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, diz a palavra de Deus lá em João, ele disse: está consumado. Fica um problema, fica assim um problema, porque se o Messias,
Se o pecado é retirado, é banido, se há uma remoção da iniquidade, do pecado, se isso são 70 semanas para isso acontecer, e se Jesus, ele já morreu, e ele já ressuscitou, e ele retirou o pecado, eu quero fazer uma pergunta para você pensar um pouco. Agora, se existe mais uma semana na frente, e é no meio da semana que o Messias vai morrer, então me diz uma coisa, se são 70 semanas, e se a 70ª semana ainda está no futuro, responda para mim, por favor. Quem vai morrer no futuro para remover o pecado? Epa, espera aí. Surgiu mais uma dúvida então. Quer dizer então que nós não estamos salvos? Quer dizer então que alguém ainda vai morrer, que Jesus, na verdade, ele não morreu? Ou o Jesus que morreu, ele não removeu o pecado da humanidade? Ele não trouxe salvação eterna? Espera um pouco. Se nós não estamos salvos, nós estamos servindo a Deus debalde, como diz o apóstolo Paulo, nós estamos servindo Deus à toa. Se nós temos a certeza da nossa salvação, se Paulo diz que é em Cristo que nós temos a certeza da reconciliação, se Jesus fez o sacrifício perfeito, mas o Messias só morre no meio da 70ª semana, porque são 70 semanas exatas para remover o pecado. Nota, para remover o pecado. São 70 semanas. Se não completamos 70 semanas, meus irmãos, nós não estamos salvos. Porque a profecia é muito clara, são 70 semanas. 70 semanas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, e para tirar o pecado, para remover a iniquidade e para trazer justiça eterna. São 70 semanas. Se ainda tem uma semana ainda para ser cumprida, então nós não estamos salvos. Nós não temos o nosso pecado removido. Então alguém ainda vai morrer no futuro para que nós possamos ser salvos. Você nota que essa teologia da 70ª semana de Daniel, que ainda está no futuro, ela traz um problema soteriológico muito grande e muito grave? Você nota que esse ensino sobre a 70 semana de Daniel, que ela está no futuro, ela traz um problema seríssimo para a nossa vida? Ela anula o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Jesus que se ofereceu uma só vez, como está escrito no livro de Hebreus. Então note, meus queridos irmãos, que quando o anjo fala para Daniel sobre esse príncipe do povo que há de vir, Jesus começou o ministério dele a partir de 33 anos de idade. Quando Jesus tinha mais ou menos 30 anos de idade, ou melhor dizendo, ele teve um ministério de mais ou menos 2 anos e meio a 3 anos. A Bíblia diz aqui que no meio da semana, está dizendo aqui, ele fará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, com mais ou menos 33 anos, na metade da última semana, Jesus então fez cessar o sacrifício. A partir de Jesus, ninguém precisa mais sacrificar nada. Ninguém precisa mais sacrificar coisa alguma. Ninguém precisa mais sacrificar nenhum animal para ser salvo. Por quê? Porque o sacrifício perfeito foi feito na 70ª semana de Daniel. Essas semanas já foram cumpridas. Essas semanas já se cumpriram. Essas semanas já estão devidamente cumpridas. E nota que o anjo diz ainda para ele. O anjo diz o seguinte, que ele vai fazer cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que você quer dizer com isso, pastor? Mas eu aprendi que isso aí é o anticristo. Não, meus irmãos. Não.
Escute, Jesus morre na metade da 70ª semana. A 70ª semana começa no ministério de Jesus. Quando ele completa 33 anos, ele é morto na metade da semana. Como está escrito, para se confirmar. Aqui no versículo de número 27. Quando Jesus morreu, acabou a oferta. Ninguém mais fez sacrifício, oferta de sacrifício. Não precisa-se mais aquilo. Os apóstolos começaram a pregar. Só que note que desde aquela época começou a perseguição contra a igreja. Começou o inimigo das nossas almas, começou a perseguir a igreja, que é o que diz no versículo de número 27, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Ou seja, desde a época em que Jesus morreu e ressuscitou, que o inimigo tenta plantar, que o inimigo tenta colocar abominações e reverter e anular e fazer com que ninguém acredite no sacrifício único de Jesus. Note que as religiões se multiplicaram muito depois da morte de Jesus, porque a abominação que veio, as coisas que vieram na asa desse assolador, que vieram para destruir, que tentam, mas que não conseguirão vencer a igreja e o evangelho eterno de nosso Senhor Jesus. É isso que eu gostaria que você pensasse um pouco melhor. E olha, irmãos, mais uma vez eu vou dizer para você, eu não sou dono da razão, por favor. Eu não estou dizendo que eu estou com toda a razão e que essa seja a verdade absoluta. Por favor, pesquise, ore, creia, busque entendimento, pesquise muito na Bíblia, na internet, ouça as outras correntes de pensamento, ouça os outros ensinos escatológicos, procure ouvir outras pessoas, analise à luz da Bíblia, e você vai ver que não faz sentido algum nós dizermos que a 70ª semana de Daniel está no futuro, porque não está, ela já se cumpriu. A semana de Daniel já se cumpriu. As 70 semanas de Daniel já se cumpriram, porque se o ungido, se o Messias veio retirar o pecado, e esse Messias é Jesus, e desde a ordem para restaurar, eu vou frisar muito bem isso, porque foi o que o anjo disse, desde a ordem para reedificar a cidade, até o Messias, são 70 semanas. E para mim quem retirou o pecado foi Jesus, porque o Messias só morre na metade da última semana, e se a última semana está no porvir, você que está me assistindo não está salvo, e eu que estou pregando também não estou salvo, porque o Messias morre na metade da 70ª semana, e é na metade da 70ª semana que o pecado foi removido e foi retirado. Que Deus abençoe você, que você possa procurar, indagar e aprender muito mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você continue nos acompanhando. Se você tiver alguma dúvida, o e-mail está aparecendo aqui na tela. Se você tiver alguma dúvida, pode nos procurar, pode deixar uma mensagem no blog. O meu blog está aparecendo aqui na tela também. Quero agradecer a todos que têm visitado o meu blog e que têm visto as minhas mensagens, as minhas postagens. E olha, irmãos, tem sido uma bênção. De alguns dias para cá, nós estamos agora em agosto de 2014, mas nos últimos dias para cá, o blog deu uma explosão maravilhosa de visitas, de visitações, as mensagens. Tem muitas postagens que você pode ler, que você pode pegar, que você pode copiar, que você pode compartilhar. Está lá no meu blog. O blog está aparecendo, o endereço do blog. Continue aí também nos acompanhando nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. E se você tiver também desejo de aprender um pouco mais, é só entrar em contato por esse e-mail. Se você quiser que eu vá na tua igreja, pregar, ensinar, testemunhar, participar de um trabalho com você, na manhã, na noite, em qualquer horário. Eu não sou pregador, eu não quero fazer fama de pregador, aquela coisa de conferencista. Mas se você quiser um bom estudo na sua igreja, você escolhe o tema, envia o pedido e nós vamos estar junto com você na sua igreja para a glória do nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe você, obrigado pela audiência, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém.